Bem, meus irmãos, boa noite. Nós iremos dar continuidade à exposição que nós estamos fazendo de Marcos. Eu peço que vocês coloquem no texto bíblico. Semana passada nós fizemos a exposição do capítulo 3, do verso 16 ao 19, e dissemos aos irmãos que iríamos fazer de forma diferente. Tá? Apesar de ser apenas uma única perícope do versículo 16 ao versículo 19, decidimos fazer, ou na verdade estudar de um pouco, eu diria que de uma forma mais profunda, a questão dos apóstolos que foram chamados por Cristo. Eu estava pensando em trazer pelo menos hoje 2 ou 3 apóstolos, mas aí eu fui estudar sobre a vida de Pedro, e deu muito conteúdo, então eu decidi hoje trazer apenas o estudo sobre a vida de Pedro, conforme aquilo que nós temos nos próprios evangelhos. Você também tem no livro de Atos e nas cartas que ele escreveu, mas a gente preferiu se manter ou se ater apenas essa parte que está escrita nos evangelhos, principalmente aquilo que é narrado sobre o estudo, o seu discipulado com Jesus. Então a gente vai ler, eu quero ler de novo o texto com os irmãos, para que nós possamos assim prosseguir na exposição apenas a partir do versículo 14 ao versículo 19, tá? Que é sobre os apóstolos. A gente leu na semana passada, a partir do verso 13, que diz o seguinte: Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. O versículo 14 diz: escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar. Versículo 15: e tivessem autoridade para expulsar demônios. Foi essa exposição que nós fizemos até aqui, e dissemos que iríamos fazer em outra parte do versículo 16 ao 19. O texto diz: estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Os irmãos podem sentar. Como eu falei, semana passada nós iniciamos a exposição desta perícope, e nós decidimos em si fazer os destaques que foram feitos por Marcos inicialmente. Eu esqueci de abrir a minha Bíblia, estou lendo aqui pela internet, e antes de eu prosseguir, eu estava me lembrando ali do banco rapidamente, que eu acho que faz uns 3 meses que um cara estava em um restaurante e de repente ele se engasgou com a comida e ele começou a tossir, e teve alguém que bateu nele. Eu estou debaixo de uma forte crise de rinite, então se eu espirrar, eu espero que os irmãos não subam aqui para me bater com medo de pegar coronavírus, tá? E é por isso que a minha cabeça está um pouco lerda. Eu já sou lerdo por natureza, e aí vem essa questão e o negócio fica muito pior. Então, voltando aqui para o texto, decidimos expor os destaques feitos por Marcos acerca do chamado dos apóstolos, então fizemos isso, e depois dissemos aos irmãos que iríamos apresentar o perfil desses homens comuns que foram vocacionados por Cristo para esse ministério tão importante, tá bom? Os destaques que nós fizemos na semana passada foram os seguintes. O primeiro deles foi que Jesus escolhe conforme a sua própria vontade. E aí colocamos para vocês o seguinte: o texto mesmo diz que Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis. Ele que escolheu, ele que tomou a decisão de escolher aquelas pessoas conforme a sua própria vontade e de acordo com a sua soberania. Em si, o texto que é descrito aqui por Marcos, que nós acreditamos que foi também direcionado pelo próprio Pedro, está demonstrando isso, que Jesus Cristo, ao vir ao mundo, mesmo que tenha escolhido esses 12, ele não os escolheu com base
em si nessas pessoas. A base que Cristo usou ou utilizou para a escolha dessas pessoas foi Ele mesmo, a sua própria vontade. E aí Ele decidiu fazer da sua própria vontade, eu diria que o direcionamento de todas as coisas que iriam acontecer e que nós já sabemos o resultado, mesmo que alguns não conhecem de forma profunda, mas vagamente a gente vê alguém citando sobre o que aconteceu com a vida desses homens. E aí nós falamos para os irmãos o seguinte, que a história da igreja está tomada por vultos, por pessoas que foram vocacionadas por Deus. Não foram só esses homens, mas outros foram chamados ao longo da história. E todos eles, a gente percebe que foram convocados por Deus para servi-lo. E esse servir ao Senhor é servir pessoas, é servir o seu povo. Nós não podemos de nenhuma forma desatrelar essa ideia do servir a Deus sem servir pessoas. Inclusive, desde o ano passado nós estamos falando sobre isso e repetimos frequentemente para os irmãos que as pessoas às vezes acham que servir a Deus está desatrelado de servir pessoas. Nós não conseguimos servir a Deus se nós não estivermos servindo as pessoas. E os apóstolos fizeram isso. E falamos para os irmãos que, mesmo tendo chamado aqueles homens naquele momento, Deus ainda continua vocacionando líderes para a sua igreja. E a tarefa da igreja é só identificar aqueles que o Senhor escolheu para liderar o seu povo. Disse aos irmãos que, às vezes, a gente acha que somos nós que escolhemos os líderes que nós queremos. Penso eu que essa seja uma simples expressão que nós usamos, porque na verdade o que a Bíblia diz é que Deus que escolhe os líderes para a sua igreja. E em todo o processo de escolha de um líder, seja ele pastor ou alguém que vai ser auxiliar no ministério da igreja, precisamos entender o seguinte: é o Senhor que escolhe, nós apenas precisamos buscar no Senhor a capacidade para identificar aqueles que o Senhor escolheu. Segundo destaque que fizemos é Jesus quem prepara aqueles que Ele chama. O texto diz, para que estivessem com Ele. Falamos aqui aos irmãos que essa ideia de que esses homens estivessem com Ele a partir de então, o próprio texto de Marcos vai demonstrar para que isso aconteceu. Esses homens agora passam a fazer parte de um círculo bem mais próximo de Jesus. E aí disse aqui que eles ouvem aquilo que Jesus ensina durante o dia, eles veem aquilo que Jesus faz durante o dia, no sentido de milagres, expulsar demônios, e quando eles não entendem algum ensino que é proposto por Jesus, eles estão à noite com Ele para tirar as dúvidas. Essa ideia de que eles agora estão com Jesus Cristo dá a ideia de proximidade, dá a ideia de preparo. É isso que o texto em si nos mostra a partir de agora. E aí, pela própria leitura do livro de Marcos, vocês podem encontrar isso também nos outros evangelhos, mas pelo próprio Marcos em si, a gente vai perceber que inclusive no capítulo 4, nós temos uma parábola que é descrita por Jesus, a parábola dos semeadores, e disse aqui que eles ouvem, não entendem, e depois, nesse círculo ali mais de proximidade com Cristo, eles perguntam: Senhor, o que significa isso? Nós não entendemos. E aí eles têm a oportunidade, e nós também tivemos, porque se eles estivessem entendido, eles não teriam perguntado, e talvez hoje nós teríamos a dificuldade de entendermos o real significado da parábola. Então Jesus vai e explica para eles o sentido. Falamos aos irmãos que, a partir desse preparo que Cristo fez, esses homens testemunharam com as suas vidas de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para morrer pelos seus pecados, porque eles presenciaram esse episódio. Inclusive falamos que no próprio início do livro de Atos, nós temos a escolha
de um substituto para Judas, e a ideia que Pedro propõe é de que esse homem, para ser escolhido, precisava ter acompanhado o ministério de Jesus desde o seu batismo até a sua ascensão para o céu, digamos assim, porque a ideia do apostolado era a ideia não apenas de alguém que vai pregar que Cristo veio ao mundo, que o Filho de Deus se manifestou a esse mundo, que andou neste mundo, que ensinou, que fez tudo aquilo que nós já sabemos que ele fez. Não era apenas isso. Esse cidadão precisava dizer que isso, mas assinar embaixo no sentido de que eu vi que isso aconteceu. Eu vi Cristo sendo batizado, eu vi Cristo sendo crucificado, ou pelo menos vi de costas, porque a maioria disse, correu no momento, e depois esses homens viram Cristo ressurreto. Eles seriam uma testemunha desses fatos, eles iriam dizer que isso de fato aconteceu e eles viram. Esse é um dos sinais do apostolado. Então eles deveriam dizer isso, eles foram preparados para dizer isso. Quando Deus quer condenar indivíduos, eu disse aos irmãos, lhes envia profetas mentirosos. Porém, quando Deus quer salvar, escolhe, prepara e envia os seus profetas com a sua mensagem. Disse, quando fiz essa afirmativa aos irmãos, que nos momentos em que Deus decidiu punir o seu povo, foram os momentos que tinham mais falsos profetas. O período do exílio da Babilônia foi um desses períodos. A gente tem poucos homens que de fato servem ao Senhor, mas do outro lado temos vários profetas mentirosos. E um dos sinais, disse aqui, quando Deus quer condenar um povo, ele envia profetas mentirosos, ou pelo menos permite que esses profetas surjam aos montes. Mas quando quer salvar, Deus prepara homens para pregarem a sua mensagem. O terceiro destaque que fizemos foi que é Jesus quem envia os líderes que ele escolheu. O texto diz, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. É Jesus que envia. É Jesus que faz isso. Não é necessariamente a igreja precisa entender que faz parte do processo, mas em última instância é Jesus que faz, ele é que manda na sua igreja. E aí quando falamos sobre isso, enfatizamos a ideia da palavra apóstolo, que significa enviado. E a forma verbal que ela é utilizada aqui no texto, significa enviar para longe. E aí citamos o significado disso dentro do contexto judaico, pelo menos dentro do contexto em que a palavra é utilizada, que é a palavra grega. E falamos para os irmãos que esse emissário, naquele contexto, tinha plenos poderes e era o representante pessoal de quem o enviou. Era essa a ideia da palavra. E aqui acrescento um fato novo. Os apóstolos do Novo Testamento, na verdade, são uma espécie de correlativo dos profetas do Antigo Testamento. Foram homens que receberam a palavra do Senhor, ensinaram e, ao mesmo tempo, escreveram a palavra do Senhor, assim como os profetas do Antigo Testamento. Alguns teólogos vão dizer que o termo profeta, no período do Novo Testamento, já não tinha um significado assim tão relevante, ou pelo menos tinha adotado um significado diferente daquele do Antigo Testamento, daquele homem que recebe a palavra do próprio Deus. São explicações que teólogos inventaram aí para dizer por que Jesus decidiu usar este termo para aqueles que iriam dar continuidade à pregação do Evangelho e não o termo profeta. Disse que os apóstolos do Senhor receberam esse cetro, era essa ideia aí, e onde quer que eles foram, sinais e maravilhas eram realizados por meio deles como representantes legais de Jesus Cristo aqui na terra. O arauto, naquele período, o representante de um rei, recebia um cetro que de alguma forma representava a sua autoridade. Quando Jesus chama esses homens aqui, o cetro é a autoridade
que esses homens levam realizando sinais e maravilhas. Então, eles têm autoridade de seu Senhor. Esses foram os destaques que nós fizemos na semana passada, quase um sermão todo eu tive que pregar. O pastor Cardias está bem ali, seja bem-vindo, pastor. Ele já tinha dito que iria me visitar, juntamente com a sua esposa e a sua filha, sejam bem-vindos. A gente sempre faz essa recapitulada, porque às vezes, principalmente nesse período de pandemia, algumas pessoas não podem acompanhar no domingo anterior, e aí fica mais fácil quando a gente recapitula o sermão, para que o pessoal compreenda aí de onde nós paramos, tá bom? A ele e aos demais, sejam bem-vindos aqueles que estão nos visitando. Irmãos, como eu falei, nós iremos destacar cada um dos apóstolos. Eu pensava que ia dar de nós falarmos sobre pelo menos 3, e aí eu fui estudando e de repente eu percebi que não dava para a gente fazer isso. Eu decidi hoje falar apenas sobre o apóstolo Pedro. Na semana que vem é provável que a gente fale sobre os 2 irmãos, e aí a gente vai vendo como é que vai ser o andamento. Pedro, de alguma forma, tem muito assunto porque ele falava demais. É o apóstolo que tem mais diálogos com Jesus em todos os evangelhos. Então, de alguma forma, precisa de um tempo para falarmos apenas sobre ele. E eu confesso aos irmãos que se eu fosse falar sobre tudo que nós temos nos evangelhos, e no livro de Atos, e nos próprios textos que Pedro escreveu, nós não iríamos terminar em um único dia. Teve muita coisa que eu precisei deixar de fora, que eu achei que vocês vão ler a Bíblia depois e vão descobrir. Eu espero que essas informações aqui sejam apenas informações que levem vocês a terem mais curiosidade para estudarem um pouco mais acerca desse homem de Deus. O destaque que fizemos desse texto é: Jesus é quem escolhe os líderes de sua igreja. Continuaremos defendendo essa tese aqui, que foi a de semana passada. E aí eu disse que, por último, nós iríamos falar sobre o perfil desses homens vocacionados. O texto diz: estes são os 12 que ele escolheu, Simão, a quem deu o nome de Pedro. E aqui eu quero iniciar falando sobre Simão. Simão, um homem comum. Olhem só, nós temos Mateus capítulo 10, do versículo 2 ao versículo 4, nós citamos esse texto semana passada. Nós temos Marcos, que é o texto que está diante de nós, Marcos capítulo 3, do versículo 16 ao 19, nós temos Lucas capítulo 6, do versículo 13 ao versículo 16, e Atos capítulo 1, versículo 13. De todas as 4 listas apresentadas no Novo Testamento, desses apóstolos, desses homens que Jesus escolheu, Pedro é o primeiro. Pedro está encabeçando essa lista. Se vocês forem olhar para essas listas, nós temos Pedro como sempre o primeiro e Judas como sempre sendo o último. O segundo, o terceiro e o quarto, às vezes variam na posição. Às vezes vocês vão ver Tiago e João, depois nós temos André, e depois às vezes a gente tem André logo depois de Pedro. Então, às vezes essas listas variam quanto à questão dos outros apóstolos, mas quanto a Pedro, Pedro sempre aparece como o primeiro da lista, que é o que nós falamos aqui. Pedro faz parte do grupo dos 3 apóstolos mais íntimos a Jesus. Além de ser o primeiro da lista, ele faz parte. É Pedro, Tiago e João. Só eles 3 estiveram em alguns momentos com Jesus. Vocês já devem ter visto isso na Bíblia. Por exemplo, Rafael, eu vou lendo aqui, aí vai acompanhando e vai passando aí para mim essa parte, por favor. O texto diz: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Então nós temos os 3 aqui. Outra passagem bíblica diz: e não permitiu que alguém o seguisse a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Outra citação: e assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João, e aqui nós temos André, lhe perguntaram em particular.
E tomou consigo a Pedro e a Tiago e João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. Então vocês percebem que, além de ser o primeiro da lista de todos os apóstolos, quando é citado aqui, Pedro faz parte de uma lista de homens que viviam em um contexto mais íntimo com Cristo. Pedro foi um dos primeiros discípulos de Jesus, conforme inclusive nós já citamos, que é o que está aqui em Marcos capítulo 1, do versículo 16 ao versículo 18. Ele foi convocado oficialmente enquanto trabalhava em sua profissão de pescador. É evidente que a lista dos 12, aí Simão Pedro é o mais famoso, e aí por isso é que eu falei para os irmãos, ou nessa lista, ele é o mais famoso, e é por isso ele é mais famoso porque tem muito conteúdo, muitas falas. Se você pensar em Pedro, você ia ter um homem que não era calmo, pelo menos é isso que a Bíblia nos mostra. Aonde ele estava, se alguém estivesse ensinando alguma coisa, ele estaria lá para perguntar. Ou até mesmo, eu acredito que para acrescentar algo. Simão era um nome muito comum no primeiro século, tanto que da lista dos 12 haviam 2 Simão, Simão Pedro e Simão o Zelote. Eu acho que vocês já perceberam aí, seu nome significa aquele que ouve ou ouvinte. Se vocês forem estudar lá no Antigo Testamento, quando estão nascendo os vários filhos de Jacó, nós temos o nome Simeão, que é justamente esse nome, Simão, já mais contexto do primeiro século. E quando a sua mãe o tem, ela tem essa ideia, ele nasce em um contexto em que ela diz que o Senhor a ouviu e lhe deu esse filho, o Simeão do Antigo Testamento. Então Pedro, de alguma forma, recebe o nome de um dos patriarcas, chamado Simeão. Os evangelhos apresentam pelo menos 7 pessoas com esse nome. Em Mateus capítulo 16, versículo 17, Jesus chama Pedro de Simão Bar-Jonas. Essa é uma informação importante, porque vai nos dizer quem era o seu pai. O seu pai também tinha um nome de alguém do Antigo Testamento, o nome de Jonas. O seu pai se chamava Jonas. Em alguns textos, algumas passagens bíblicas, vai dizer Simão, filho de João, que é o Bar, que é filho. Jonas é o mesmo João, só que João já também está mais atualizado de acordo com o contexto do primeiro século. Então, esses homens de Deus, esses apóstolos, embora tenham nomes que aparentam ser diferentes dos profetas, dos homens do Antigo Testamento, na verdade é porque o nome está mais atualizado, mais daquele contexto, com influência, inclusive, grega. Então, o nome do seu pai era João ou Jonas. Jesus deu a Simão um apelido, que isso é importante nesse processo, que é o nome de Pedro, pedaço de rocha ou pedra. Em grego é Petra, enquanto que em aramaico é Cefas. Por isso é que vocês vão ver alguma citação aqui, Paulo utilizando o nome de Cefas. Não é um nome diferente, é apenas a questão de idioma. Então, eu acho que isso facilita na busca aí de um entendimento sobre a vida desse homem. No primeiro encontro que Pedro teve com Jesus, nós temos registrado o seguinte: e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, ou filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Isso é muito importante para compreendermos a vida desse homem. Os evangelhos nos apresentam um homem afoito, que fala sem pensar e faz promessas que não pode cumprir. Para os que são casados, vocês sabem muito bem o que isso significa. Homens comuns têm essas características, principalmente quando esses homens estão apaixonados.
Eu diria que a música do Roberto Carlos evidencia muito bem essa ideia do homem apaixonado. Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também. Pedro era esse homem que fazia promessas que não podia cumprir, que falava demais, e muitas vezes precisa ser contido por Jesus em seu ímpeto. Na maioria das vezes, Jesus usa o nome Simão para falar com Pedro, no sentido quando ele vai repreendê-lo. Se você parar, a partir de agora você for fazer uma leitura dos evangelhos, pesquise sobre isso. Chame a sua atenção na leitura dos evangelhos. Perceba comigo que todas as vezes, a partir do momento em que Jesus diz isso aqui, e que Pedro está na cena, quando é usado o nome Simão, geralmente é para repreendê-lo. Nos parece que o intuito é lembrá-lo de sua velha natureza. De sua velha natureza. Lucas descreve o seguinte: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Ele não usa o termo Pedro, ele utiliza o termo Simão. Outra passagem, e chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Simão, eu imagino que Simão deve ter começado a pensar, ou pelo menos o nome Simão deve ter começado a soar na cabeça de Pedro, igual soa na cabeça de uma criança, quando os seus pais chamam o nome completo. Lá em casa, quando nós queremos repreender a Hannah, nós chamamos assim, Hannah Miriam. E eu acho que, com certeza, esse negócio já começou a ficar estranho na mente dela. Assim como outras crianças que, quando são repreendidas pelo pai, geralmente os pais chamam o nome todo. Isso é pior do que surra conversada, que era uma das melhores. O pai vai lá e vai dizer: olha, tu está apanhando por causa disso, e disso, e disso, e disso. E parece que o negócio nunca terminava. João era seu amigo de profissão, é isso que nós vemos também nos evangelhos. E é o que tudo indica, amigo de infância desse homem. Quando João escreve sobre Pedro, nós temos aqui referência de cerca de 15 vezes. Ele utiliza o nome Simão Pedro. Parece que há uma espécie eu diria que confusão na cabeça de João, que ele não consegue citar apenas Simão ou Pedro, ele acrescenta Simão Pedro, e aí depois o próprio Pedro tomou esse nome como uma espécie de sobrenome. A gente tem texto aqui: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé, igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. É o que nós temos aqui. Meus irmãos, outra característica que nós podemos destacar sobre esse homem, Simão, um homem comum, é que ele era impaciente. Ele era impaciente. Depois de ressurreto, Jesus disse aos seus discípulos que retornassem a Galileia, que depois iria aparecer a eles. Isso está descrito em Mateus capítulo 28, versículo 7. Mas como Jesus aparentemente demorou, Pedro disse aos seus amigos que voltaria a pescar. Nós temos isso descrito em João capítulo 21, versículo 3. Talvez ele estivesse aí perdido as esperanças, esperou muito, Jesus não apareceu, então vamos pescar. Isso demonstra uma característica sua, que era a impaciência. Pedro desconhecia que tal atitude de Jesus fazia parte do processo de sua restauração.
E aí, nesse reencontro, o bicho pegou para ele. E aqui nós temos a descrição da conversa que ele tem com Cristo, ou pelo menos Cristo tem com ele. Olhem só o que o texto disse. Disse Jesus a Simão Pedro. Quem está descrevendo o texto aqui é João, que utiliza o termo Simão Pedro. E aí Jesus diz o quê? Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Para aqueles que porventura esqueceram ou ainda não leram, esse texto aqui faz parte de um processo de cura. Jesus está prestes a subir e Pedro havia dito em um momento que nós ainda iremos citar o texto aqui, que por mais que todos abandonassem Jesus, ele não faria isso, que é um sinal de prepotência, de que eu sou melhor do que todos. E aí no momento em que Jesus é preso, Jesus vai passando de lugar para lugar, quando está acontecendo o seu julgamento, e começa-se a questionar Pedro, de que ele era um dos discípulos daquele homem. E aí ele começa a dizer que não, que ele não o conhecia. Até o momento em que Jesus vira e olha para ele, de acordo com o sinal que Jesus havia dito a ele. E a Bíblia vai nos dizer que ele chorou amargamente. É provável que ele estivesse com muita vergonha de Cristo pela promessa que ele fez e que não pôde cumprir. Mas faz parte do ímpeto de Pedro responder as coisas de forma rápida. Parece-me que ele não pensava muito, ele ia lá e Jesus pergunta, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes. Ele havia dito lá no julgamento de Cristo que ele não o conhecia. E aqui Jesus pergunta e ele diz, Senhor, eu te amo mais do que todos eles. Cara de pau, um cara desse, né? E é justamente esse cara e que os apóstolos vão dizer que é o líder dos 12. Ele está na lista como o primeiro, como se fosse uma espécie de líder, e a gente percebe essa liderança sendo descrita no livro de Atos. Obrigado, irmão Paulo. E como é que pode? Jesus Cristo, tão perfeito, está prestes a subir, e o líder que ele está preparando ainda está desse jeito. E ele precisa dar uma lição nesse homem, para que ele pudesse se tornar o líder que ele queria que ele fosse. Em resumo, as descrições que temos de Pedro nos evangelhos é de um homem que fazia uma declaração poderosa em um momento altamente espiritual, quando ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, em Mateus capítulo 16, versículo 16, mas em outro momento, a sua arrogância lhe faz crer que é o mais crente de todos os discípulos de Jesus, quando ele diz em Marcos 14, 29, por mais que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. E por fim, vemos ele afirmando, eu não conheço esse homem. Eu não conheço esse homem, eu nunca o vi. Eu nunca o vi. Meus irmãos, Simão precisou ser arrojado contra a parede para se tornar Pedro, o homem a quem Jesus delegou a responsabilidade de pastorear as suas ovelhas. Quando eu estava meditando sobre isso,
Eu me lembrei de uma história que me foi contada, ou foi contada para nós, alunos, na época da FATEB, por um colega nosso. Ele citou a história de um jovem cheio de capacidades espirituais ou dons, mas o cara era assim, eu diria que um cabra meio que safado, sabe? Inconstante. E aí esse jovem andava com uns missionários norte-americanos aqui na região de Belém. E um dos missionários percebeu que aquele jovem tinha potencial, tinha capacidade de ensinar a palavra de Deus. Só que constantemente ele via ele em algumas situações complicadas. E pela conversa, ele era um cara bem namorador. E certo dia, um desses missionários norte-americanos pegou na gravata desse rapaz, segurou aqui, jogou ele na parede e disse: rapaz, tu para de ser um cabra safado. Se você sabe quem contou essa história, foi o próprio, que parou de ser um cabra safado, se tornou de fato um servo que Deus usou. E quando ele estava velho, um dia pregando, ele contou para ele, no púlpito, e esse rapaz que estava estudando comigo, contou a mesma história. Ele disse que foi preciso ser colocado contra a parede para ele parar de ser um crente sem vergonha. Eu não tenho coragem de dizer que Pedro era esse crente, mas ele tinha essa inconstância. Uma hora ele fazia uma declaração poderosa e outra hora ele era assim. Talvez Pedro seja semelhante à maioria de nós, ao cristianismo que nós temos vivido diariamente. Uma hora nós fazemos grandes declarações acerca da pessoa de Cristo, nós dizemos que o amamos verdadeiramente, mas às vezes o negamos em outra circunstância de nossas vidas. E nós só ainda estamos aqui porque Cristo tem tido paciência conosco, e talvez tenha um propósito de nos usar em algum momento, mas para isso acontecer, talvez chegue ao momento dele te arrojar contra a parede, e dizer: cabra safado, você precisa mudar, já chegou o tempo. O segundo destaque que nós fazemos sobre Simão é esse: Simão, o homem forjado pelo seu mestre. Estou falando de forja, não de crime, tá? É que a palavra tem esse sentido dúbio. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, que já tinha sido decapitado, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando eu vi isso aqui, eu escrevi aqui: que lindo! Que lindo! Isso está em Mateus capítulo 16, do verso 13 ao verso 16. Pedro viu-se no auge do discipulado quando fez tal declaração e recebeu de Jesus os mais sublimes elogios. Quando Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Feliz és tu por fazer essa declaração. Se você parar a sua leitura apenas aqui, você vai dizer: poxa vida, Simão era o cara. Ele chegou no auge do seu discipulado, mas só parecia. Pouco tempo depois, ou melhor dizendo, poucos versículos depois, você continua a leitura, Mateus narra uma repreensão a ele. O negócio foi tão feio, mas tão feio, que Jesus o chamou de Satanás. São alguns versículos depois que ele faz essa declaração, que Jesus responde de forma elogiosa, dizendo: bem-aventurado és tu. O texto vai dizer que a partir dali, Jesus Cristo viu que
uma parte do seu ministério já estava cumprida e era parte agora, era um momento dele ensinar outras coisas aos seus discípulos, e que é justamente a questão da sua crucificação. Ele diz que convém que ele fosse crucificado. E aí esse homem que acabou de fazer essa declaração de que Cristo era o Filho do Deus vivo, começa a repreender Jesus, e diz: Senhor, isso não vai acontecer contigo, tira isso da cabeça. Olha só o que o texto diz. Então Pedro, chamando-o à parte, olha só, ele se achou na autoridade de chamar Jesus à parte, como se: senta aqui, Senhor, que negócio é esse? Para com isso, tu não vai morrer nada. Chamou-o à parte e começou a repreendê-lo. Já imaginaram um negócio desse? Que petulância! Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. O cara tinha acabado de... Olha só aqui, ó. Do versículo 13 ao versículo 16, ele diz que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha onde está narrado no mesmo capítulo, versículos depois. Pedro era esse cara, igual a você e a mim. Ele não era um super-homem, ele era esse homem que vivia com esses contrastes em sua vida. Simão, no processo de ajustes, era capaz de fazer uma declaração brilhante sobre o seu mestre e logo depois ser uma pedra de tropeço para ele, como um verdadeiro Satanás ou como um verdadeiro adversário. Olhem só outro texto aqui que eu acho interessante. O texto diz, Rafael, esse também pode passar assim quando for passando aí, por favor. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Conforme já vimos, irmãos, a religiosidade judaica vivia em uma constante disputa de ego. Jesus Cristo, eu disse, não foi recebido nos dois locais onde as pessoas diziam adorar ao Senhor: o templo e a sinagoga. Os homens faziam questão de demonstrar que eram religiosos. Só que Jesus está treinando pessoas para darem continuidade àquilo que ele iniciou. Jesus não queria que esse comportamento aqui da comunidade judaica fizesse parte da vida dos seus discípulos. Ele queria homens diferentes. E aqui ele ensina a todos, mas principalmente a Pedro, o exercício da humildade. O exercício da humildade. Um homem de temperamento forte tende naturalmente a não cultivar essa virtude. E Jesus queria que Pedro cultivasse isso. Ele precisava ter isso em sua vida, para que ele pudesse, de fato, pastorear as ovelhas de Cristo. Por vezes, Jesus precisou ser duro com Simão. Teve de confrontá-lo para que se tornasse a rocha que tomaria conta do trabalho que o Senhor iniciou. E o que eu percebo
é que, apesar de ser cabeça dura, de ser falante, o cara estava disposto a aprender. O cara foi arrebentado por Cristo, foi o que mais falou e foi o que mais foi repreendido por Jesus. Simão, olha só, mais uma vez aqui. É para dizer alguma coisa ruim, então se utiliza esse nome aqui. Simão, Simão. Rafael, mais uma vez. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Essa é a resposta dele. Percebam que não há humildade nesse homem ainda. E respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante, hoje 3 vezes você negará que me conhece. Isso aqui é de arrepiar, né? Para o cara que acabou de dizer: Senhor, os outros são assim, eu não. Eu sou o mais crente desse lugar. O fulano pode ser desse jeito, mas eu não. E aí Jesus vai aqui e ainda utiliza o nome Pedro no meio, que parece que tem um objetivo de falar alguma coisa a mais, dentro desse contexto. Meus irmãos, no processo da forja, Jesus entregou Simão a Satanás, porque apesar de quase 3 anos de preparo, Simão ainda tinha impurezas, e uma delas era a sua prepotência. Jesus poderia ter dito não a Satanás. Não, ele não vai aguentar, não, Satanás. Mas o que nós temos no texto é que Jesus apenas rogou para que Simão saísse vivo da prova, espiritualmente. Jesus entendeu que Satanás lhe seria útil para o preparo de Pedro. Eu acho que esse texto nos ensina alguma coisa. Às vezes, parece que Satanás também nos arroja contra a parede. E às vezes nós reclamamos demais. Algumas pessoas perdem a fé por causa disso. Se olhassem mais para a Bíblia, principalmente para o exemplo de Pedro, que está escancarado diante de nós, entenderiam que às vezes o Senhor permite que Satanás faça alguma coisa contra nós, com o objetivo de nos manter vivos, de nos preparar para algo maior. Se ele é o nosso inimigo, ou um deles, que o principal somos nós, é claro que em algum momento nós teremos que travar alguma luta contra ele. Mas o texto vai nos mostrar que o nosso advogado sempre vai interceder por nós. E às vezes o interceder é pedir que saiamos apenas vivos. Assim como aconteceu com a história de Jó lá no passado. Meus irmãos, Satanás foi importante na vida de Pedro, para a sua formação. Nós precisamos olhar para a Bíblia e perceber que nem todas as vezes que Satanás está nos oprimindo, ele está fazendo isso para nos destruir. Na verdade, muitas vezes, quando há um servo do Senhor que está sendo preparado pelo Senhor, o que está acontecendo é que o Senhor permitiu para o nosso bem. Pense nisso. Eu sei que é difícil pensar dessa forma em um momento onde teólogos ou profetas se levantam aí para falar que você é cabeça e não cauda, para falar que a vida em Cristo é só vitória, para falar que Satanás não tem nenhum poder sobre nós, então se ele está com algum poder aí, significa dizer que nós não somos de Deus, ou qualquer coisa nesse sentido. Mas com a vida de Pedro a gente vai perceber que é diferente. Satanás foi utilizado no processo. E Jesus Cristo sabia que era importante.
Esse é o último tópico que nós iremos enfatizar hoje, que é Pedro, o pescador de homens. Já disse para vocês e ficou claro, Pedro era um homem de excessos, por vezes contraditórios. No momento da prisão de Jesus, ele lançou mão de uma espada e cortou a orelha de um soldado. O cabra era macho. O soldado se chamava Malco. João vai dizer que ele era servo do sumo sacerdote. Todavia, a gente percebe que logo depois, ele negou veementemente não conhecer Jesus. Eu diria que se Pedro fosse uma criança em nossos dias, provavelmente seria o valentão da escola e o menos inteligente. Ele era aquele menino que batia em todo mundo. O seu grego, eu me refiro com isso aos escritos de Pedro no Novo Testamento, são um dos piores. A erudição definitivamente não era o seu forte. Aí eu faço uma pergunta aos irmãos. Se esse cara era assim, o que Jesus viu nele? Afinal de contas, a resposta pode ser esta aqui. O líder que ele procurava para a sua igreja. E Jesus Cristo vai dizer isso lá no final, quando está terminando os preparativos, a vida de Pedro: pastorei as minhas ovelhas. Ainda falta alguma coisa em ti, tu ainda é prepotente, mesmo depois de ter dito lá que não me conhecia, tu ainda continua com esse mesmo discurso. O pastor John MacArthur Jr. escreveu um excelente livro sobre os apóstolos. O tema dele é 12 homens extraordinariamente comuns. Em um tópico com o título de matéria-prima do verdadeiro líder, MacArthur apresenta algumas características que são interessantes, são inatas a Simão. A primeira delas aqui que ele destaca é, Rafael, isso também pode ir passando para mim, tá bom? Simão era curioso. Pessoas que não são curiosas, definitivamente não servem para ser bons líderes. Um comentário que John MacArthur faz: a curiosidade é crítica para a liderança. Isso é interessante demais. Tem pessoas que chegam em determinados lugares e as coisas já estão assim, do jeito que estão. E elas passam, diria assim, o cara chegou aqui com 10 anos de idade, ele morreu com 70 anos de idade, e ele nunca questionou em nenhum momento por que as coisas funcionam desse jeito. Tem gente que é assim. Não tem motivação de saber o porquê das coisas, não tem curiosidade. Esse homem aqui tinha. É por isso que o tempo todo nós temos falas e falas dele. Ele é motivado por isso. Apesar de ser o cara falante, o grosso, aquele homem simples demais, que na nossa visão comum não serviria para a obra que estava prestes a ser realizada, ele tem essa característica, a curiosidade. E a curiosidade faz líderes. Pessoas que não são curiosas provavelmente não vão crescer como líderes. Aristóteles diz, é claro que tem um contexto lá, mas a frase continua ainda, nós podemos aplicar neste contexto, que existem pessoas que nasceram para serem líderes e outros nasceram para serem liderados. Isso, às vezes, nós percebemos desde cedo dentro de casa. Às vezes tem alguma coisa que cai no chão da casa, e às vezes nós temos filhos que percebem isso desde cedo, que aquilo está fora do lugar, ele vai lá e junta, e coloca no lugar que ele sempre viu. Mas tem outros que passam por cima o dia todo, e não estão nem aí para aquilo. Não questionam nada sobre coisas, o porquê de que elas são
desse jeito. Que é o segundo destaque que fazemos. Simão tinha iniciativa. Um verdadeiro líder, John MacArthur diz, deve ser o tipo de pessoa que faz as coisas acontecerem. É um iniciador. Com frequência, ele avança com ousadia até onde os anjos temiam pisar. Essa é uma declaração interessante. Tu és o Cristo. Enquanto os outros estavam tentando digerir o que Jesus acabou de perguntar, enquanto os outros estavam falando sobre o que estavam dizendo sobre Jesus, ele vai lá e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele faz um terceiro destaque. Simão possuía envolvimento. Os verdadeiros líderes estão sempre no meio da ação. Na noite em que Jesus andou sobre as águas, enquanto os outros discípulos ficaram imaginando se estavam diante de um fantasma, Pedro pensou, é o Senhor e eu vou lá onde Ele está. E saiu andando. E às vezes o que a gente pensa? E inclusive ainda faz piada. Eu não sei se é comum aqui entre vocês, mas há uma pergunta nos nossos congressos, ou pelo menos na minha época de jovem, adolescente lá no Maranhão, sobre o homem de pouca fé. Existia essa pergunta meio que dúbia. Era uma pergunta que se fazia nas gincanas bíblicas. É isso que nós lembramos. Mas quando a gente olha para o texto, a gente vai perceber, enquanto os outros também estavam digerindo, é um fantasma ou não, ele percebeu o Senhor e eu vou lá. Meu irmão, você que faz piada não teria coragem de fazer um negócio desse. De forma alguma. Ele foi o único homem que até hoje andou sobre as águas. Mesmo que um pedaço, mas andou. O texto diz que quando o negócio começou a ficar, o mar ficou agitado, ele foi lá e afundou, mas ele andou sobre as águas. Isso era, ou fazia parte de sua natureza. Apesar de ter negado Jesus, era Pedro quem estava acompanhando o julgamento de seu mestre de perto, mesmo tendo acabado de decepar a orelha de um soldado. O cara ainda teve coragem de estar lá. Você não teria. Os outros tinham fugido. Ele havia cometido um crime, mas estava lá, mesmo negando. Ele era esse homem de contradições. E John MacArthur finaliza o tópico com a seguinte afirmativa. Ele diz assim: Pedro era feito dessa matéria-prima, curiosidade insaciável, disposição de tomar a iniciativa e paixão pelo envolvimento pessoal. Estava a cargo do Senhor treiná-lo e moldá-lo, pois, francamente, se esse tipo de matéria-prima não for submetido ao controle do Senhor, pode tornar-se absolutamente perigosa. Tem muitos crentes com essas características de Pedro que estão dando trabalho em igreja aí, porque não foram moldados. Alguns deles poderiam ser bons líderes, mas não encontraram-se com Cristo e são tomados pela religiosidade. Ou foram tomados pela religiosidade antes de encontrarem-se com Cristo. Meus irmãos, foi Pedro, a rocha, cheio do Espírito, que pregou um dos sermões mais poderosos descritos no livro de Atos. Em sua primeira pesca, sem a presença do Senhor, Pedro conseguiu fisgar quase 3.000 peixes. É isso que o texto de Atos, capítulo 2, versículo 41, diz. Conforme eu falei no início, tinham muitas coisas que eu poderia falar sobre Simão. O livro de Atos tem muitas histórias sobre esse homem. Os primeiros capítulos do livro de Atos nos mostram um Pedro firme em sua liderança,
depois de sua restauração final pelo Senhor. E no processo até, mais uma vez, até o Satanás foi utilizado para isso. Ele deve ter guiado a sua vida pensando o tempo todo na frase de Jesus: se tu me ama, pastoreia as minhas ovelhas. Se tu me ama, pastoreia as minhas ovelhas. Foi isso que Jesus disse por último para aquele homem. E ele foi até o fim em sua missão. Eusébio cita Clemente de Roma, o seguinte: ele diz que Clemente disse que Pedro foi forçado na década de 60, 62 e 64, a assistir à crucificação de sua própria esposa. Segundo Clemente, foi isso que aconteceu no final da sua vida. E antes dela ser crucificada, Pedro lhe disse: lembre-se do Senhor. Lembre-se do Senhor. A sua esposa, que também era uma missionária, que andava, segundo Paulo, com ele. Quando chegou a sua vez, Pedro negou-se a ser crucificado, que é a história que vocês já sabem, do modo tradicional, uma vez que achou-se indigno de morrer como o seu Senhor, e ele por isso foi crucificado de cabeça para baixo em uma cruz invertida. As suas últimas palavras, ou pelo menos as últimas palavras que nós temos descritas ou escritas na Bíblia, foram as seguintes: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Esse é o último versículo que nós temos em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Meus irmãos, eu quero parar de encher a paciência de vocês e fazer as considerações. Rafael, tu também pode passar isso para mim. Antes de tornar-se Pedro a rocha, Simão era igual à maioria de nós que estamos aqui hoje. É isso que nós percebemos, de acordo com o que os evangelhos nos narraram. O que fez a diferença em sua vida foi o seu encontro com Cristo, tá? Que o moldou a partir de então. O que fez a diferença na vida daquele homem foi o seu encontro com Cristo. Existiam vários pescadores do Mar da Galileia. A pesca era muito importante e existiam várias pessoas. Assim como existiam várias pessoas capacitadas ou mais capacitadas, humanamente falando, para esse tipo de trabalho. Mas os mais capacitados não tiveram um encontro com Cristo. Não tiveram. Foi isso que fez a diferença na vida desse homem. O encontro e ajustes que Jesus fez em Pedro tornou-o no líder que ele precisava para a sua igreja. E aí eu quero citar John MacArthur. Ele diz aqui: o verdadeiro líder é alguém que serve, não alguém que exige ser servido. Existem pessoas que acham que é assim: se eu estou na posição de líder, eu tenho que ser servido por vocês, porque afinal de contas eu sou o pastor, então eu estou acima em posição. Mas não é bem assim. Na verdade, eu estou aqui porque eu estou servindo vocês. Terceiro, por toda a história de seu povo, Cristo tem transformado homens e mulheres para desenvolverem a obra que Ele quer para determinados momentos. Tá? Você pode ser o Pedro que Jesus escolheu para influenciar este século. Eu acho que esse tipo de narrativa que nós fizemos aqui é muito importante para percebermos. Ele era um homem comum, gente. Talvez tivesse algumas coisas até piores do que nós. O que faz a diferença na vida de todo e qualquer homem, durante toda a história do povo de Deus, é o encontro que se tem com Cristo, a submissão que se tem para ser transformado naquilo que Cristo quer. E Pedro foi esse homem. Pedro era um homem comum, conforme eu já falei. Quem fez a diferença em sua vida foi Jesus.
Nós somos homens e mulheres comuns, e quem fará a diferença em nossas vidas é Jesus. Nós não podemos esquecer disso. E eu espero que essa breve narrativa, é breve porque tinha muito mais coisa, nos faça pensar sobre isso. Porque Deus nunca vai deixar a sua igreja sem líderes. Ele nunca vai deixar que isso aconteça. O tempo todo Ele está preparando pessoas novas para continuarem a obra que Ele começou. E talvez o fato de você estar aqui hoje diga algo sobre isso. Deus quer usar você para algo em sua obra. Talvez você ainda tenha algumas características de Pedro, ou algumas diferentes que são ruins também. Mas se houver submissão, através de um encontro genuíno com a sua pessoa, Ele fará essa obra em sua vida. Usará você para o louvor da sua glória. Baixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, a Tua palavra está aí diante de nós. Obrigado por ela. Obrigado, Senhor, pelo Teu Santo Espírito que nos capacita a termos os direcionamentos corretos e compreensão correta acerca da Tua palavra. Eu te peço que ela, ao ser exposta pelos Teus servos, por mim que aqui estou, e meditada pelos Teus servos que aqui estão, possa fazer uma enorme diferença em nossas vidas. Há imperfeição de minha parte, claro, mas eu entendo que independentemente de mim, da minha natureza pecaminosa, que o tempo todo luta como um menino rebelde para não fazer a Tua vontade, a Tua palavra sempre cumprirá o seu propósito quando for exposta. E eu te peço que ela faça isso em nossas vidas. Que ela ecoe em nossas mentes durante esta semana, para que possamos entender que há um chamado para nós. Que há também imperfeições em nós, mas também que já iniciou-se um processo de restauração de nossas vidas, para sermos os homens e mulheres que o Senhor quer que sejamos neste momento da história. Abençoe-nos, Pai, a cada dia. É o que eu te peço em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém.